Olá, meus irmãos, um bom dia para todos. A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus o abençoe abundantemente. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passando aqui, amados, para deixar-vos mais um pedacinho do Maná dos Céus. Ontem à noite eu comentei o livro de Salmo, o capítulo 19, o versículo 12, somente o versículo 12. Hoje eu quero encerrar o capítulo 19 de Salmo. Então nós vamos ler o versículo 12 até o versículo de número 16. Até o versículo de número 14, aliás. O Salmo 19 tem somente 14 versículos. Diz assim: quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me todos que me são ocultos. Também de pecado de persuasão, guarda o teu servo para que não se assenhorie de mim. Então serei perfeito e ficarei limpo de grande transgressão. Seja agradável as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Muito bem, amados. Então, o pedacinho do Maná dos Céus de hoje terá como base o versículo 12, 13, 14, onde eu somente mostrei a vocês como termos que fazer autoanálise. Eu vos disse que geralmente temos costume de nós autoanalisarmos somente daquilo que ocorreu de bem, de bom no nosso passado. Trazemos sempre à memória tudo aquilo que foi bom e nunca lembramos de trazer à memória a nossa parte ruim. E o salmista interroga: quem pode discernir os próprios erros? Aí ele pede para Deus: absorve-me dos que desconheço. Ele pede para Deus o livrar daquele erros desconhecido. Aí ele diz: também guarda o teu servo dos pecados intencionais. Ele pede para Deus livrar ele dos pecados desconhecidos, dos erros desconhecidos, aquilo que ele faz muitas vezes sem saber que é pecado. Mas ele pede também para que Deus o livre dos pecados intencionais, aquele que fazemos sabendo que é pecado. O presbítero vai olhar com os olhos de desejo para uma mulher. Ele sabe que isso é pecado, mas ele olha a si mesmo. É um pecado intencional. Ele sabe que isso é pecado. Aí ele diz: que eles não me dominem. Então ele pede para Deus o livrar do pecado intencional, que esses pecados intencional não domine, que ele venha ter autodomínio. Aí ele diz: então serei íntegro, inocente de grande transgressão, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração seja agradável a ti, Senhor, minha rocha, meu resgatador. Muito bem, amados. Davi traz-nos palavras profundas de sabedoria, palavras que, se nós colocarmos em prática, nós estaremos crescendo na graça, na grandeza e na misericórdia de Deus.
Há poucos dias atrás eu vi uma mensagem da qual, se não foi o Palharini que trouxe, eu acho que foi ele mesmo que trouxe, ele falando sobre a fábula da rã, onde você coloca a rã dentro de uma água fria e coloca ele no fogo, a água vai aquecendo, aquecendo e a rã permanece no fundo da panela até que a água se torna insuportável. Como a rã vai adequando seu corpo à temperatura da água, ela não percebe que a água está pronta para cozinhá-la viva. E quando ela percebe que ela tenta saltar fora da panela, ela já não tem mais a capacidade de escapar. Assim são os pecados praticados por cada um de nós, que os pecados intencional, sabemos que é pecado, vamos nos adequando até que quando percebemos que estamos enlaçados pelo pecado, que tentamos fugir desse pecado, já não há mais possibilidade. O pecado já destruiu a nossa moral, já destruiu a nossa capacidade de escaparmos da morte devido ao pecado. Da mesma forma, o ser humano, em seu estado natural de pecado, ele não percebe o ambiente hostil e perigoso ao seu redor e caminha para a destruição. Muitas vezes, conscientemente, ele não está de olhos vendados, mas está consciente de que está praticando aquilo que é pecado. Existem pecados que são evidentes e aparentes. No entanto, outros são ocultos e até mesmo desconhecidos para cada um de nós. Por isso, são cometidos sem nós percebermos. Então, o salmista, ele ora a Deus para que livre do pecado desconhecido, oculto, aquele que vem sorrateiramente em forma, muitas vezes, de pratos deliciosos, mas são pecados. Pecados que são desconhecidos. Por isso eles são cometidos sem nós percebermos. Por isso devemos orar a súplica por discernimento e proteção dos pecados que faz parte do oculto muitas vezes. Temos que orar a oração que nos liberte, a oração que nos dê um coração sincero, um coração desejoso de ser fiel a Deus. Pois pelas nossas próprias forças somos incapazes de vencer algumas batalhas que são travadas no campo espiritual, que são travadas lá no oculto, na recâmara da nossa alma. Batalhas que, se nós não vencermos essas batalhas, pode nos levar à ansiedade, depressão e até a morte, tanto física quanto espiritualmente. Como diz o salmista, discernir os próprios erros. Temos que aprender a discernir. Isso é errado. Se eu praticar isso, vai macular a minha alma. Discernir isso através da própria palavra de Deus. Nestes dias que estamos vivendo, os dias trabalhosos, dias de lutas, dias de calamidade, dias em que ao nosso redor existe tanta coisas acontecendo, o pecado tem predominado ao nosso redor. Existe muitas coisas erradas sendo praticadas,
como forma de bondade, nós precisamos clamar ao Senhor para que venha proteger-nos do pecado visíveis e também dos pecados invisíveis que afrontam a nossa vida. Não devemos esquecer de pedir discernimento para vencer as transgressões que cada um de nós sabemos que estamos cometendo. Todos nós, amados, antes de cometermos um pecado, nós temos um alerta interior que nos mostra, que nos leva a refletir que aquilo está errado. Então permita que a palavra de Deus imunde sua vida e fortaleça a sua pessoa. Assim, as palavras da sua boca e ao meditar do seu coração serão agradáveis diante de Deus. A sua conduta será irrepreensível, será íntegra. Nesse mundo de corrupção que vivemos, a corrupção impera em nossa volta. Tanto a corrupção política quanto a corrupção moral e até mesmo a corrupção espiritual existe em nossa volta. Existem muitas doutrinas sendo espalhadas neste mundo, doutrinas que nos levam a sermos enlaçados pelo mal, que nos leva a destruir a nossa alma. Precisamos, irmãos, fazer esse autoanálise, então, para discernir que é bom para nós, para que não venhamos ser enlaçados pelo laços invisível da iniquidade, pelo laços invisível do pecado, pelo laço invisível da morte espiritual que tem ceifado muita vida. A minha oração de hoje é que Deus nos dê discernimento para termos uma vida espiritual abundante no Senhor Jesus. Pai Celestial, em o nome do Teu amado Filho, Senhor Jesus, eis-me aqui, Pai, mais uma vez, perante a Tua presença, Pai, para reconciliar-me contigo, para pedir perdão, Senhor, pelos pecados cometidos muitas vezes sem eu perceber, aqueles que são ocultos, Pai, mas que acabou destruindo-me e afastando-me da Tua presença. E o pecado, Senhor, que muitas vezes eu percebo ser pecado, mas por ser algo prazeroso para a minha carne, eu tenho cometido muitas vezes. Então liberta-me, Senhor, dos pecados ocultos e dos pecados que eu sei que são pecados. Leva-me, Senhor, a ter paz em minha alma, uma paz espiritual, para que eu possa, Senhor, transmitir Tua palavra com um coração reto, uma alma transparente, onde aqueles que recebem a mensagem do pedacinho do maná dos céus possam sentir o elego do Teu Espírito através das minhas palavras. A minha oração de hoje, Pai, é a favor da Tua serva, da irmã Miriam, que conversou comigo ontem. Ela está com a irmã dela, a Diva, com Covid. Ela está cuidando da irmã dela dentro da sua casa. E a Diva foi acometida pelo Covid, Pai. Guarde os familiares da irmã Miriam, seja o alicerce, seja o bálsamo de cura na vida da irmã Diva, Pai. Seja a proteção divina, pois o Senhor é o nosso rochedo. Em o nome do Senhor Jesus eu oro pela minha família. Eu oro por mim, Pai, pela minha vida espiritual. Eu oro pela minha esposa, que o Senhor guarde no seu átrio santo. Eu oro, Senhor,
pelo advogado aqui da família, da minha família, o advogado que a Simone contratou, que está nos defendendo de alguns acontecimentos, Pai, que está hospitalizado em estado muito mal devido à Covid, Pai. Seja o alicerce dele, guarde e proteja, Pai. Guarda minha filha Simone, a Silene, o Carlos, o Rodrigo, as minhas netas, a Helena, a Gabriela, a Isabela, Pai. Guarda os familiares da minha sogra. Guarda, Senhor, cada irmão, cada irmã que estará abrindo este áudio de oração nesse dia de hoje. Hoje é sexta-feira. Muitas pessoas estão indo para a encruzilhada fazer obras de bruxaria, de macumbaria. E algumas obras são inclusive enviadas para fechar a casa do Senhor, para destruir vidas espirituais dos teus servos, ó Pai. Algumas obras são feitas através de bruxaria para destruir a vida espiritual dos pregadores, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu quero desfazer todas essas obras, usando minha fé, declarando a falência total de todo mal, que o mal caia por terra. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço e te louvo, dizendo amém e amém.